Sabe o que a Ford fez com o motor de milhões de carros e ninguém falou nada? Ela mergulhou a correia dentada, aquela peça que não pode ter contato com óleo de jeito nenhum, dentro do próprio óleo do motor. Não foi acidente, não foi vazamento, foi uma decisão de engenharia. E pior, eles ainda aumentaram o intervalo de troca. Se você tem um carro com esse motor, para tudo e assiste esse vídeo até o final. Eu estudo mecânica automotiva há anos, já vi muita coisa absurda nesse setor, mas essa história me deixou com a boca aberta. E olha que não é fácil me surpreender. Fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que a Ford fez, porque isso é um problema sério, e o que você precisa saber para não ser pego de surpresa com uma conta salgada na oficina. Tudo começa lá em 1962, com um carro chamado Glas 1004, fabricado por uma empresa alemã chamada Hans Glas. Esse carrinho quase desconhecido tem um título curioso. Foi o primeiro carro produzido em massa a usar uma correia de borracha para acionar os eixos de comando de válvulas do motor. Parece detalhe, mas não é. Essa decisão mudou a história da engenharia automotiva mundial. A correia de borracha foi uma revolução porque trouxe vantagens reais sobre a corrente de distribuição. Ela é mais silenciosa, porque borracha não faz aquele barulho metálico de corrente que parece que o motor está mastigando pedregulho. Ela absorve vibrações, permite um motor mais compacto e mais leve, e quando precisa ser trocada, o processo é bem mais simples e barato do que trocar uma corrente. As vantagens são claras, e por isso, nos anos 70, a correia de borracha já era algo completamente comum nos carros de todo o mundo, incluindo os que chegavam ao Brasil. Só que junto com essa popularização veio um aviso que qualquer mecânico, qualquer entusiasta e qualquer pessoa que já abriu o capô de um carro pelo menos uma vez na vida conhece de cor. Correia dentada e óleo de motor não se misturam. Nunca. De jeito nenhum. É quase uma regra sagrada da mecânica. O motivo é simples. Quando a borracha entra em contato com o óleo, ela incha, racha, começa a se deslapar e a correia falha. Quando ela arrebenta, você perde a sincronização entre o virabrequim e o comando de válvulas. E no motor de interferência, que é a maioria dos motores modernos, isso significa que o pistão bate nas válvulas, dobra as válvulas, e você vai parar numa oficina com um conserto que pode facilmente passar de R$15 mil ou R$20 mil, dependendo do motor. Sua viagem virou pesadelo, seu bolso virou alvo. Esse conhecimento foi repetido por décadas, passado de mecânico para mecânico, de pai para filho, de manual para manual. Era um consenso absoluto. Aí chegou a Ford em 2007 e resolveu jogar esse consenso pela janela. O motor em questão é o Ford 1.8 TDI, um diesel turbo de 4 cilindros que equipou modelos como o Focus e o Mondeo vendidos na Europa. Antes de 2007, esse motor usava uma corrente de distribuição ligando o virabrequim à bomba de injeção de alta pressão e uma correia de borracha seca no esquema convencional. Depois de 2007, a corrente foi removida e substituída por uma correia de borracha que passou a trabalhar banhada em óleo, da mesma forma que a corrente funcionava antes. Mergulhada no ambiente interno do motor, em contato direto e constante com o óleo. E sabe o que a Ford fez além disso? Ela aumentou o intervalo de troca. A correia seca precisava ser trocada a cada 160 mil quilômetros ou 5 anos. A correia banhada a óleo ganhou um intervalo de 200 mil quilômetros ou 10 anos. Segundo a própria Ford, o óleo lubrificava a correia, o que aumentava sua vida útil. Algo que durante 40 anos foi chamado de contaminante, do nada virou lubrificante. O argumento principal era a economia de combustível. Segundo a Ford, o óleo lubrificando os dentes da correia reduziria o atrito com as engrenagens do comando de válvulas, resultando numa economia de 1% no consumo de combustível. 1%. Guarda esse número, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco e ele vai te fazer rir ou chorar, dependendo de quanto você já gastou com a oficina. Em 2012, a Ford deixou claro que considerava a tecnologia um sucesso, introduzindo o sistema no motor 1.0 EcoBoost, um 3 cilindros turbo a gasolina que logo foi parar em quase todos os modelos da marca. Outros fabricantes olharam para isso e resolveram entrar na fila. A Renault foi uma das primeiras, adotando nos motores 1.5 DCI a diesel. A Volkswagen seguiu com 1.5 TSI a gasolina. A Opel colocou em motores 1.2 e 1.5 turbo. E em 2013 a Peugeot entrou na festa com o famoso, ou melhor, o infame motor 1.2 PureTech de 3 cilindros turbo, que chegou ao Brasil em modelos como o 208, o 2008 e o 3008. Parecia uma revolução. Todo mundo adotando, todo mundo confiante,
E o consumidor lá na concessionária sem fazer a menor ideia do que estava comprando. Aí chegamos em 2024, com dados de sobra para dizer com todas as letras: a correia banhada a óleo foi um desastre. Exatamente como os engenheiros céticos, mecânicos experientes e qualquer pessoa com noção básica de química e física já avisavam desde o começo. A tecnologia causou milhares de falhas prematuras de correia, levando a quebras catastróficas de motor e contas que chegaram facilmente a R$15 mil, R$20 mil ou até mais. E quando a deterioração era percebida a tempo, o proprietário ainda tinha que desembolsar entre R$3 mil e R$7 mil só para fazer a troca preventiva. Não é conserto, é prevenção. E já custava isso. A esmagadora maioria das correias banhadas a óleo nunca chegou nem perto do intervalo de troca recomendado, que era entre 200 mil e 240 mil quilômetros. A maior parte precisou ser trocada com cerca de 100 mil quilômetros, ou seja, menos do que uma correia seca convencional já duraria. E há inúmeros relatos de correias que falharam antes mesmo do carro atingir 100 mil quilômetros. Carro quase novo, motor destruído. Mas espera, e aquela economia de 1% no combustível? Vamos fazer as contas. Um brasileiro que roda em média 15 mil quilômetros por ano, com um carro que consome em torno de 10 litros a cada 100 quilômetros, vai usar por volta de 1.500 litros de combustível no ano. Com a gasolina custando em torno de R$6 o litro, isso dá um gasto anual de aproximadamente R$9 mil. 1% disso é R$90 por ano. R$90. Esse é o benefício que a tecnologia entrega ao motorista. R$90 por ano, em troca do risco de uma conta de R$20 mil de retífica de motor. Em alguns casos, o conserto saiu mais caro do que o valor do próprio carro, e o veículo foi simplesmente sucateado. Mas então por que a correia banhada a óleo falha? A resposta é mais simples do que as montadoras gostariam que você soubesse. Nenhum composto especial de borracha, nenhum revestimento sofisticado vai tornar uma correia permanentemente resistente ao óleo quente, ao calor constante e à lama que se forma dentro de um motor ao longo do tempo. Para que isso fosse minimamente viável, o motor precisaria de troca de óleo a cada 5 mil quilômetros. Só que ninguém hoje em dia vai comprar um carro com esse intervalo. Então os fabricantes recomendam trocas a cada 15 mil ou 20 mil quilômetros, igual aos motores com correia seca ou corrente. E aí a conta não fecha. As correias banhadas a óleo tiveram os piores resultados nos motores pequenos de 3 cilindros turbo a gasolina. Esses motores entregam mais de 100 cavalos com motor minúsculo, e para isso precisam trabalhar com muita pressão do turbo o tempo todo. Some isso ao trânsito parado de uma cidade grande brasileira, com aquele calor de 38 graus na sombra que a gente conhece bem, e você tem uma receita perfeita para o motor superaquecer. Quando o sistema de gerenciamento detecta esse problema, ele injeta mais combustível e atrasa o ponto de ignição para resfriar o motor. O motor fica rodando com mistura rica por mais tempo, o que degrada o óleo muito mais rápido. Óleo degradado destrói a correia banhada a óleo muito mais rápido. É um ciclo vicioso, e o motorista nem fica sabendo que isso está acontecendo. Mas o problema não para por aí. A correia banhada a óleo não precisa nem arrebentar para causar danos sérios ao motor. Conforme ela se deteriora, pequenos fragmentos de borracha se soltam e circulam pelo óleo. Com o tempo, esses pedaços vão se acumulando na peneira da bomba de óleo. Quando o entupimento é suficiente, a pressão do óleo cai, e começa o desgaste acelerado do motor, geralmente começando pela cabeça e se espalhando pelo resto se ninguém perceber a tempo. Uma simples troca de óleo não resolve. É necessário remover o cárter e limpar a peneira manualmente. Se a queda de pressão já ocorreu, é muito provável que a bomba de óleo, a bomba de vácuo e os atuadores de variação de válvulas também precisem ser substituídos. Você entra na oficina com um problema e sai com vários. Agora vem a parte que mais me incomoda em toda essa história. Tudo o que eu te contei aqui não é novidade. É conhecimento disponível há mais de 50 anos sobre como borracha se comporta em contato com óleo quente. E existiam exemplos práticos recentes para servir de lição. Alguns motores usados em Opel Insignia, Alfa Romeo e até modelos da Volkswagen e Audi usavam um anel de vedação de borracha entre a bomba de óleo e o tubo de captação. Com o tempo, esse anel ressecava e causava exatamente o mesmo problema: queda de pressão de óleo e desgaste do motor. E esse anel não se move. Ele fica parado. Mesmo assim falhou. Agora imagina uma correia, sob tensão constante, suportando o torque do motor, girando em alta velocidade, enquanto tenta resistir ao óleo quente ao redor dela. Eu tenho certeza absoluta de que em algum momento, em alguma sala de reunião,
Alguém levantou a mão e disse que isso não era uma boa ideia. E eu tenho quase certeza de que essa pessoa foi ignorada por gente que tinha outros interesses em mente. Quando os primeiros casos de falha começaram a aparecer aos montes, as montadoras não descontinuaram a tecnologia. Elas recomendaram inspeções mais frequentes para veículos usados em condições severas de condução. E sabe o que classificaram como condição severa? Trajetos curtos e trânsito parado. Ou seja, o cotidiano de qualquer pessoa que mora numa cidade brasileira. A grande solução técnica que desenvolveram para monitorar o estado da correia foi um pedacinho de metal. Um instrumento simples que você encosta na correia, e se ela não couber entre as duas hastes do dispositivo, precisa ser trocada. Porque uma correia banhada a óleo pode inchar e precisar de substituição sem apresentar nenhum sinal visual de deterioração. Ela parece boa e está te enganando. Nos últimos tempos, alguns fabricantes começaram silenciosamente a substituir as correias banhadas a óleo por correias secas e correntes, voltando à tecnologia convencional. Mas isso está acontecendo apenas agora, depois de um número enorme de falhas, muita publicidade negativa e um acúmulo considerável de processos judiciais. A tecnologia permaneceu no mercado por mais de 15 anos, gerando receita constante para os fabricantes com venda de peças de reposição. E tem um detalhe revelador. Nenhuma montadora japonesa colocou correia banhada a óleo nos seus motores. Toyota, Nissan, Mazda, Subaru, nenhuma delas embarcou nessa. Isso diz muito. Isso me frustra de um jeito que vai além dos carros. Em vez de usar a tecnologia para resolver problemas, ela foi usada para criar problemas com o objetivo de lucrar. E o consumidor brasileiro, que já paga caro demais por carro, que já sofre com combustível salgado, ainda teve que arcar com uma conta milionária gerada por uma decisão que nunca deveria ter saído do papel. Não deveria ser permitido que fabricantes lançassem tecnologia com falhas previsíveis, maquiassem isso com argumentos de economia de combustível, e continuassem produzindo essa mesma tecnologia por 15 anos enquanto as evidências de falha se acumulavam na frente de todo mundo. Se você está pensando em comprar um carro novo ou seminovo, pesquisa antes se ele tem correia banhada a óleo. Minha recomendação sincera é uma só: fuja. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que está pensando em comprar carro agora, porque essa informação pode salvar o bolso de muita gente. Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.